Chegou a quinta-feira, aquele abraço para você ligado aqui no Tomazão TV. Estamos juntos mais uma vez e atualizando as informações da dupla Repar, o Remo que hoje está fazendo agora de manhã a sua última preparação, o último treinamento, a última sessão de trabalhos antes da viagem em voo fretado, coisa inédita para um clube do Pará, uma disputa de Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar sobre isso, um investimento que tem um retorno, principalmente para quem quer subir, para quem quer ir para a elite, pensando grande o Remo, e uma logística complicada para esses dois jogos que fará fora de casa contra Novo Horizontino e o Avaí. Tá? 30 jogadores relacionados, inclusive o Pana mesmo ainda sem confirmação se vai ter condição ou não de jogo para o sábado. E o Paysandu trazendo os renegados de volta. Pois é, tem que compor. Vários jogadores saindo. Perdeu aí mais 3 jogadores que não vão poder atuar ou não vão atuar mais pelo Paysandu no restante da Série B. E tem o Inácio Neto apresentado oficialmente falando das pretensões do Paysandu aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tá ligado aqui no Tomazão TV? Se não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações e deixa o like com 50 mil. O like é importante para a gente poder valorizar o conteúdo. Com 50 mil vai ter sorteio para você que é assinante do Tomazão TV. Então vamos em frente, começar falando do Leão. Leão que, olha, inédito, e muita gente, alguns criticam, outros elogiam, é digno de elogio sim, um investimento que seria, a gente poderia dizer que é alto, né? Eu não tenho assim o valor exato, mas passa da casa dos 500 mil reais o avião que o Remo alugou para fazer esse fretamento para a viagem a São José do Rio Preto e depois de São José do Rio Preto, depois do jogo em Novo Horizonte, para Floripa, pois é, para o jogo contra o Avaí. Então, o Remo faz esse investimento porque vai dar um ótimo recover, uma ótima recuperação e descanso para os jogadores. E economiza cerca de 12 horas em aeroporto de uma viagem em outra. Então, não tem o que se discutir. O Remo está pensando grande, o Remo está pensando como time que quer chegar à elite do futebol brasileiro, sim. Pana, relacionado, Diego, a gente já havia falado isso, o Diego e Hernandes e também o Caio Vinícius, jogadores que não vão poder atuar contra a equipe do Novo Horizontino. O Remo busca pelo menos um pontinho, não pode deixar de pontuar contra o Novo Horizontino para poder, depois dos 2 últimos jogos, se vencer, melhor ainda, nem se discute, mas não perder é fundamental. Olha, o Jorge, mais uma vez, ele escalado para a coletiva e falou ontem com os jornalistas, avaliando, né, os 2 jogos importantes, a importância de vencer, mas principalmente a volta por cima como profissional. A alegria de poder voltar a jogar futebol em alto nível, recuperado que está, e hoje como titular do Clube do Remo. Por isso, ele diz assim, o sorriso faz parte de todo esse contexto. O Jorge, aqui no Tomazão TV. O motivo desse sorriso, o motivo dessa alegria é de como eu fui recebido aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei, que eu sabia que ia encontrar um grupo muito unido, um grupo muito humilde. Isso foi falado antes de eu chegar aqui por muitas pessoas, por jogadores que eu tinha contato já de antes, né? E hoje eu podendo estar ajudando o time, o clube, sendo titular ou entrando em minutos que eu entrei, alguns jogos que eu pude ajudar, mostra o tanto que eu trabalhei desde quando eu cheguei aqui. Eu sabia que precisava trabalhar para poder voltar a jogar em alto nível e graças a Deus estou conseguindo no meu dia a dia concluir os treinamentos bem e nos jogos que vocês estão vendo essa união que a gente está no dia a dia e está colocando dentro de campo, por isso que a gente está nos nossos objetivos chegando tão perto. 2 bons resultados que levem o Clube do Remo à elite do futebol brasileiro, retornando para casa,
já classificado? Então, a estratégia maior é a gente continuar tendo fé, que acho que é o principal de tudo, né? É o acreditar até o final, porque a gente está muito perto do nosso objetivo, que é fazer história no clube. E são 2 jogos muito difíceis. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito bem qualificada, que é o Novo Horizonte. E vamos nos preparar até o jogo muito bem, como a gente vem fazendo nos outros jogos, né? E com certeza vamos lá em busca desses 6 pontos, nesses dois jogos fora de casa, para poder coroar esse acesso, que é o nosso maior objetivo hoje. Aí o lateral Jorge, que titular do time do Guto Ferreira, com o Marcelinho. No meio, o Pedro Castro já está escalado no lugar do Caio Vinícius. Como o Pana ainda é dúvida, é provável que o Natan Pescador forme a meiuca ali, sem muita alteração. Esse vai ser o time do Remo, com o Janderson também escalado no lugar do Diego Hernandes, com o Pedro Rocha e também o Nico Ferreira. Então, não tem o que se discutir, nem o que está especulando aqui. O Remo é o terceiro colocado com 58 pontos e joga contra o Novo Horizontino, que é o quinto, com 56, confronto diretaço. Por isso, o Remo não pode perder, porque ele perderia a posição e o Novo Horizontino passaria na classificação. Então, até o empate é um bom resultado, sim, para quem ainda vai ter 2 jogos, um fora e outro dentro de casa. Beleza pura? Delegação viajando nessa quinta-feira, às 3 horas da tarde, e depois segue em voo fretado para São José do Rio Preto, que fica a 60 quilômetros de Novo Horizonte, e depois, domingo, volta e vai para Floripa, também no voo fretado, o voo que pertence a Leila, né, presidente do Palmeiras, que o Palmeiras usa também para as suas viagens. O Remo locou e está pensando grande, sim. Acho muito interessante, e isso é obra do Marco Braz, porque a visão dele é lá em cima, está pensando grande, então o Remo está fazendo esse investimento e faz muito bem. E o Paysandu? Papão, que está trazendo de volta alguns jogadores aí para o jogo de domingo contra o Curitiba. O Thalisson já foi embora, já mandou inclusive até o carro dele. Maurício Antônio, a gente já havia dado desde a semana passada, com pré-contrato assinado com o Bugre, vai ser jogador do Guarani, já pediu para ir embora, também está fora. E aí, o Inácio está observando alguns garotos desse sub-20 do Paysandu, que mandou embora o Tocantinópolis na fase da Copa do Brasil e agora espera o seu adversário, e pode trazer algum garoto, um ou outro, para compor a equipe. Quintana na zaga, ao lado do Luca, pode ser essa formação do miolo de zaga. Agora, o restante do time está por conta do Inácio Neto, que foi apresentado ontem oficialmente. E até o Pedro Del Valle será reintegrado nesta quinta-feira e pode ser uma das opções para o Paysandu no jogo de domingo contra o Curitiba. Estão fazendo uma série de memes aí com relação a Paysandu e Curitiba. E o Inácio diz o seguinte: para quem joga no Paysandu tem que ter a honra e ter a dignidade de disputar os últimos 3 jogos defendendo a instituição. E ele fala sobre isso aqui no Tomazão TV. Eu acho que, acima de tudo, quando você defende uma instituição que é da grandeza do Paysandu Esporte Clube, você precisa entregar o seu melhor. Então, o nosso torcedor ele pode esperar um time, apesar do pouco tempo de trabalho, mas com algumas ideias que o Inácio está implementando agora, dentro da rotina diária do nosso clube, e ajudar os atletas a performarem acima de tudo. Então, o objetivo é que os atletas que têm contrato esse ano, a gente consiga potencializar, para que o clube possa conseguir avaliar se é válida a continuação deles ou não para a temporada 2026, e buscar uma performance, uma organização, ser competitivo, buscar aderir um pouco das ideias de jogo agora do Inácio Neto, juntamente com a comissão. E isso a gente vem implementando aqui já diariamente com os atletas, o grupo de atletas que aqui ficaram e que vão estar acompanhando o clube nessa reta final, estão abraçando bem as ideias diariamente. E nesse próximo jogo a gente já espera mostrar uma organização em cima daquilo que a gente acredita que seja o melhor para o Paysandu. Aí o técnico interino e
oficialmente ele é o técnico da comissão permanente do Paysandu, é quem comanda o Paysandu nessas últimas 3 partidas do Campeonato Brasileiro. O Paysandu continua buscando o treinador, quer um técnico que tenha perfil de campeão, que conheça a Série B, que conheça a Série C, para poder formar um elenco e que desses jogadores que estão aí, poucos vão ficar. Mas, obviamente, que o Paysandu vai pensar, sim, alguns jogadores para continuar na temporada 2026. Só lembrando que amanhã a rodada 36ª já vai ser aberta com Atlético e Ferroviária, e Cuiabá e Goiás são os 2 jogos desta sexta-feira. Fechado? Qualquer informação, pode ficar ligado e esperto que a gente vai dar aqui no Tomazão TV para você. Uma ótima quinta abençoada para todo mundo. Aquele abraço.